Glória a Deus, mais uma quarta-feira que pela misericórdia, né, o Senhor nos concede. E é muito bom aí estar com vocês. E eu estava agora no atendimento, a pastora também está lá terminando o atendimento. E a gente fica muito feliz, né, de ter a oportunidade de Deus, não só de estar numa quarta-feira aqui com vocês, como também de poder crescer mais um degrau no conhecimento da palavra de Deus. E como eu sempre falo para vocês, e eu sempre vou bater nessa tecla de valorizar aqueles que buscam o conhecimento, e essas pessoas que buscam conhecimento, elas recebem de Deus uma porção diferenciada. Por que isso? Porque Deus honra. Deus é o Deus da honra. E por mais que você, toda quarta-feira que você pode, você está aqui, que você vem, você recebe uma porção ali do ensinamento, de conhecimento, da palavra, e você está estudando sobre qualquer assunto, você sai e você não sente ali inicialmente, talvez você consiga, dependendo do nível de abertura do teu coração, da tua mente, da tua alma, você já vai sentir de imediato ali já o conhecimento já ali consolidado, uma palavra, uma chave que eu libero, uma frase, ou você lê ali, você traz para a tua vida, então você já pode até já consolidar isso. Mas geralmente não é assim. A pessoa, para pegar a chave na hora, a pessoa tem que estar muito conectada. E geralmente a gente nem sempre consegue se conectar. A gente acaba dispersando. Porém, a palavra de Deus, tudo que se refere a Deus, é tão poderoso que duas coisas acontecem. Primeiro, Deus é o Deus da honra. Então ele já te honra por você estar aqui. Então você já vai receber algo da parte de Deus. Segundo, aquele conhecimento que está sendo passado, talvez a sua mente, de tantas lutas, tribulações, a tua mente ela não capta muita coisa, nem decora muita coisa. Porém, o que, que acontece? O teu coração e a tua alma está captando. Aí você vai embora para tua casa. No longo das suas caminhadas semanal, mensal, durante o ano e até mesmo durante a sua vida, esse estudo, esse conhecimento, ele começa a vir para te dar entendimento, para te dar sabedoria. Ou seja, resumindo, tudo que você recebe da parte de Deus, eu emano, eu libero, eu lanço sobre a vida de vocês a semente, que é a palavra, né? A Bíblia diz isso, né? O semeador, ele foi jogando a semente, e aí a Bíblia diz que uma caiu nas pedras, outra caiu nos espinhos, porque cada pessoa é um tipo de solo. Tem gente que é terra fértil. Pega a chave rápido, já aprende, não tem que mudar isso, eu estou vacilando aqui. A pessoa, sabe, é receptiva. Tem gente que é meio pedra. Ah, não concordei, não achei. Tem gente que é espinhoso. É chato. Ah, meu Deus. A pessoa sufoca o próprio conhecimento que ela recebe. Então a semente ela cai, e em cada terra ela vai ter um efeito. E a Bíblia diz que o semeador jogou e caiu em terra fértil. Então, abra sempre o seu coração para o conhecimento. A gente abre o coração para tantas coisas, né? A gente vai assistir um filme, a gente fica ali querendo entender o filme. A gente fica com raiva porque a gente não está entendendo o filme. Todo mundo está entendendo, não estou entendendo. Eu quero entender o filme. Esse filme é muito bom. Mas quando é conhecimento de Deus, as pessoas não têm alma tão aberta, não têm um coração aberto. Pelo contrário, às vezes critica, questiona. Isso aí que o pastor falou, sei lá, não é bem assim não. Eu não concordo. Eu nunca vi. Quer dizer, tem pessoas que criticam lá o filme, mas as pessoas são muito mais propícias a receber o filme, novela. Vamos lembrar das novelas? Se a gente hoje fizer uma análise das novelas, elas eram bem pesadas. Tinha pai tratando mal os filhos, homem tratando mal a esposa, tinha adultério, tinha. Eu já vi cada cena, a filha quase agredindo a mãe na novela, coisas pesadíssimas. E muitos de nós fomos criados recebendo e ouvindo, e ninguém questionava a novela. Eu nunca vi ninguém questionar a novela. Mas quando é a palavra de Deus, as pessoas. Isso aqui eu não concordei. Isso aqui o pastor pegou pesado. Olha, cá entre nós aqui, nada é mais pesado do que as novelas que nós vivemos ouvindo, assistindo. Tinha uma novela mesmo que tinha muitos anos. Aqui eu vou dar uma mergulhada agora, só a galerinha aí do cabelo grisalho é que vai lembrar. Tinha uma novela que um rapaz, ele tinha uma porção de mulheres, de moças, que ele tomava conta, era pedofilia.
Mas hoje, mas na época era novela. Ele chamava Minhas Rolinhas, não sei o quê. Aí fala, Lembra disso? Lembraram, né? A irmã Vera tá fazendo cara de quem não tá lembrando. A irmã tá lembrando. Outra novela pesadíssima, novela, sucesso nacional e se duvidar internacional. Tieta do Agreste. É essa? Vocês estão com a mente boa, né? Da Bíblia tá difícil, mas das novelas, aí você lembrou, né? Então, lembra que coisa terrível? Tieta era desculpa a palavra, mas era uma prostituta, não era? Ninguém questionou isso, fez sucesso. E de lá para cá, tá reprisando, né? A irmã tá aqui, Adriana. Tá verdade. Tá dando Tieta mesmo? Bom saber. Mas a gente está aqui brincando, vocês entenderam isso? Ninguém questiona isso. E eu estou falando aqui disso. Mas de lá para cá vieram muitas aí, em que eu vi uma cena, a filha saía com a mulher do pai, é prostituição, adultério, pornografia, tudo de ruim nas novelas. E nós crescemos olhando para tudo isso, recebendo tudo isso com naturalidade. Então, por isso que hoje, quando eu conheci a verdade, e essa verdade me libertou, hoje eu quero abrir minha alma, meu coração, para um conhecimento, como a Bíblia diz, a gente tem que buscar o que nos edifica. Desculpa, se eu fosse me basear pelos padrões de homens das novelas, misericórdia. Eu estaria muito mal das pernas. Se vocês fossem se basear pelas mulheres. Ruth e Raquel. Né? Ruth e Raquel, é isso? Ruth e Raquel. Eu não peguei essa. Eu só. Quem era Má? Os irmãos estão tudo. Eu vou parar de falar de novela aqui, senão os irmãos vão começar a falar: pastor, eu queria falar disso aqui também, essa novela. E depois tem. O cara morreu, voltou e falava com todo mundo. E tinha um que ele aparecia de preto, falando com a roupa preta, né? Essa daí, a viagem. E vocês sabiam como o diabo falou naquelas novelas? E eu vou fechar só para você entender a importância de hoje você aplicar o teu coração ao conhecimento, que a gente aplicou durante muitos anos no nosso coração a porcaria, a coisa ruim, que trouxeram maldição para a nossa vida. Porque lá tinha macumba, tinha uma opção de coisa lá que trouxe coisas horríveis para a nossa vida. Concepções erradas, e por aí vai. Tinha uma novela. Vamos supor, lembra daquela novela que tinha a filha da Carla Pérez? Da Carla Pérez, não, da Daniela Pérez. É a Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, não é isso? É que eu estou indo lá longe, né? Se você parar para ver, na novela, eles botavam um fundo musical e parecia muito legal. Aquela menina, uma moça nova, a Daniela Pérez, era uma menina, ela era uma moça nova. Vamos para a vida real. Ela, na novela, ela era uma moça que se encantou por um rapaz e eles tinham um romance meio. Ela tinha um namorado, não é isso? Porque eu lembro de uma. Porque eu não acompanhei muitas dessas novelas. Não, eu vou dizer porque eu estudei sobre o caso dela. Por conta do assassinato dela, eu fui ver o lado espiritual da história. E aí eu fui estudar, eu fiz um estudo, eu realmente não acompanhei nessa fase, até porque assim, homem, contudo, quase não vê, né? Mulher vê mais, tem homem que gosta, eu não fui muito de novela. Mas eu, obviamente, estava antenado. Porém, eu me lembro das fundo musical, né? Das músicas, da trilha sonora, né? Enfim, mas olha só, para você entender a importância de um momento como esse. Essa novela, vamos fazer uma análise rápida espiritual. Na ficção, era lindo. Aquele casal Bira e a menina lá. Era lindo aquilo. Só que, quando eu fui. Sendo o quê? Quando eu fui estudar sobre o mundo espiritual, sobre o lado espiritual dessa história, eu comecei a fechar os pontos. Teve uma cena que ela está no mato, numa mata, com ele. Eles têm um diálogo muito estranho, muito
para a novela foi bonito, mas você analisando espiritualmente, era um diálogo que eles falaram sobre morte. Falaram sobre tudo que depois aconteceu na vida real. Mas vamos lá. E ela tá lá com ele no mato, né? E o namorado dela, noivo, não sei o que ele era, aparece no helicóptero e vê os dois lá. Aí toca aquela música, Wish aí todo mundo se emociona, todo mundo se emocionando. Mas era uma traição, era um adultério que ela estava fazendo ali. E aí rolou a cena, tal, tal, tal. E naquela cena, ela se pegava com ele, ele se pegava com ela. Na novela, bonito, com fundo musical, mais bonito ainda. Só que era um casal de adúlteros. Aquilo que eles fizeram foi tão pesado, porque dentro do mato lá, os dois conversando, eles falaram sobre morte. Eles falaram muitas coisas que é novela, não é? É bonito com fundo musical, só que na realidade a novela ela reproduz a vida real. Só que na novela tem fundo musical, tem a trilha sonora. Tira isso e traz para a realidade, acontece o que aconteceu. Ele se apaixonou por ela mesmo. Ele tinha uma mulher. A mulher, quando descobriu, não foi igual o cara que sobreviveu de helicóptero e viu ela lá, e depois eles se beijaram, se abraçaram, aquela coisa, e está tudo bem. Na vida real, quando a mulher descobriu, deu aquilo, então vamos lá, você mata, você não ama não? Então vamos matá-la, para você provar. Ele quis provar, para sair do flagrante, foi lá e cometeu aquele erro. O mais interessante, tudo que ela falou no diálogo aconteceu na realidade, na vida dela, dentro do matagal, exatamente no local onde ela trouxe a energia de morte e de traição e de adultério. Ela viveu. Não sei se vocês já observaram, muitos atores e atrizes morreram exatamente do que eles fizeram a vida toda. Ela morreu por conta disso, porque na realidade o que a novela representa é algo muito ruim. Uma outra pessoa que morreu, o montanhês, eu não consigo, com a pitanga, ele gravou uma cena romântica com ela. Nessa cena, ele morria na cena no rio. O que aconteceu na vida real? Ele morreu aonde? E com quem ele estava? Porque o que é dito na novela são realidades com fundo musical bonito, adultério, pornografia, traição, que parece bonito. O cara é bonitão, o cara é galã, aí ele tem um par romântico de adultério. Bota um fundo musical, isso é bonito. Mas no mundo espiritual, aquilo está acontecendo. Ou seja, nós recebemos muito disso. Influência de tudo isso na nossa vida toda. Vocês entendem a importância de sentar agora para ouvir coisas sobre sua vida, sobre tirar o que é ruim, sobre buscar conhecimento. Vocês entendem por que hoje eu ensino a vocês a tudo que você... Porque assim, as pessoas pensam assim, mas eu só assisti a novela. Ei, você recebeu aquela informação inconsciente. A sua alma recebeu, sua mente. Muitos homens, muitas mulheres fantasiaram coisas com outras pessoas por causa de um par romântico errado da novela. Você está entendendo? O Guilherme de Pádua era um cara extremamente bonito. Essa moça extremamente bonita, um casal lindo, com um fundo musical bonito. Aquilo inconscientemente passa uma mensagem. Talvez eu e você tenhamos um coração, a mente, uma alma mais fechada, não foi influenciado. Mas milhares de mulheres foram influenciadas. Milhares de homens foram influenciados pela postura daqueles homens lá. Entendeu? Tinha cada personagem com características bem agressivas. Tinha um homem de uma dessas novelas que até eu estou lembrando porque hoje em dia eles estão trazendo isso nas redes sociais. Era um homem que tratava a mulher extremamente mal. Falava, eu vou lhe usar, eu vou fazer isso, eu vou não sei o quê, cale a boca, e dava tapa na cara da mulher. Na novela, normal. Vocês estão entendendo? Então, hoje, por isso eu apliquei o meu coração ao conhecimento, a conhecer coisas novas, aprender coisas novas, aprender coisas... Isso aqui, meu irmão, é melhor do que qualquer novela. Porque isso aqui você está aprendendo o valor do dinheiro, você está aprendendo o valor da energia do dinheiro. Porque, sabe o que eu parei de ver novela? Parei de ver novela não, né? Parei de ficar parando para dar atenção para esse tipo de coisa no ano 2000, há 25 anos faz, quando eu estava passando por uma fase muito difícil na minha casa, na minha vida, financeiramente, morando num cubículo,
Eu ligava a novela, só casarão, tudo bonitinho. Estou falando para você diante de Deus, eu com maior dificuldade para comprar uma lata de tinta para pintar a kitnet que eu morava. E na novela, as casas todas pintadinhas, bonitinhas, as mulheres Albuquerque Figueroa, toda bonitona, e eu sem dinheiro para comprar uma coisa para minha esposa fazer o cabelo. Quando eu olhei para isso, Deus falou assim: você vai viver essa irrealidade ou você quer que eu mude a sua realidade? Busca a mim, busca o meu conhecimento que eu posso mudar a tua realidade. Para você não ficar vivendo a realidade dos outros, porque a novela é uma outra realidade que não é a sua. Lá eles têm carro, anda para cima e para baixo de carro, às vezes tu tá a pé, eu andando a pé e eles andando de carro na novela. Então, quando eu comecei a fazer essas comparações, foi quando eu me apaixonei realmente pela busca do conhecimento das coisas de Deus. Que aí Deus foi dando sabedoria para eu viver, usar na minha vida. Eu nunca aprendi nada. Eu quero que você me diga o que você aprendeu na novela que você pode usar para a tua vida hoje. Com Tieta. O que tu aprendeu com Tieta? Hã? Com aquele Fábio Júnior, que na novela ele era um grande garanhão, não é verdade? E na vida real, o que ele é? Um garanhão. O cara teve 1000 mulheres e não tem mulher. É um cara extremamente cantou amor e não vive o amor, não entende nada do amor. Cheio de filho, cada um, o filho dele, o tal do Fiuk, o cara desestruturado, doido, coitado, que Deus tenha misericórdia dele. Mas o Fábio Júnior, na realidade, tem uma vida toda arrebentada. Os filhos, todos os filhos dele têm a vida arrebentada. Isso, para mim, ele pode falar a metade da laranja, metade do limão, metade do que ele quiser. Ele não me ensina nada. Quem está entendendo, diga amém. Participação aqui para a gente iniciar. Senhor Jesus. Amém. Então, pastor, essa questão, né, do ator, né, da atriz interpretar, não é somente uma questão simples, né, profissional. Mas naquele momento ali, como o senhor bem colocou, existe sim uma invocação. Sim, aí entra também o lado espiritual. Uma invocação. Tanto é que a gente vê que muitos atores do passado hoje vivem ali praticamente na miséria. Sim. Né, como outras atrizes, e muitos estão ali dentro da casa do artista. Dos artistas. Né? Vivendo situações difíceis, né? E assim, eu também vejo, né, que até na vida comum entre nós também não devemos. Eu vou ser franco, né? Eu fui nascido e criado dentro do espiritismo, até eu conhecer essa verdade, tá, que me fez me converter e me libertar, né? Mas eu confesso que mesmo ali em algum momento, diante de alguns amigos, familiares, eu ousava, né, a brincar com essas coisas. Sim. Mas algo me alertou que eu não deveria. Sim, e muito do que nós vivemos, gente, a gente tem que entender isso agora, e eu sei que vocês estão entendendo a minha fala. Hoje, não sei vocês, há 30 anos eu coloquei isso no meu coração lá atrás. Todo o meu tempo perdido, eu quero recuperar. Eu quero buscar o conhecimento, eu quero buscar Deus, eu quero buscar tudo que Deus ensina sobre dinheiro, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre ter sabedoria, como preguei domingo à noite, ter sabedoria, buscar como é que eu faço para ter sabedoria, para lidar com as situações, tal. Então, por quê? Porque a gente viveu muitos anos da nossa vida com envolvimento com outras religiões, ou com envolvimento com amizades erradas, com o homem, ele ouviu muita coisa na vida, desde pequeno, coisas erradas sobre conceito de mulher, conceito de família, conceito de postura, tudo errado. As mulheres, de outra forma, também, de alguma forma, foram afetadas por isso. Aí você vai para a novela te ensina a opção de coisa errada, e por aí vai. Então, hoje, é valorosíssimo buscar o conhecimento. Mas aí você vê que a parcela de pessoas que buscam conhecimento é menor. A maioria não se preocupa com isso. O que acontece? Vai ficar dando volta na Terra, na vida, e nunca vai despertar para certas coisas. O conhecimento desperta. O conhecimento te faz olhar agora para uma novela com um olhar diferente.
Você vê uma situação, você olha assim, meu Deus, eu não quero isso para minha vida, isso tá é peso, isso, essa fala, as falas da novela, e religião, eles trabalham muito em cima da religião, homossexualismo. Toda novela tem que ter 2, 3 homossexuais a defendendo, nada contra, cada um, né, dará conta de si, não é sobre eles, mas eu preciso não querer isso na minha vida, na minha casa. Entendeu? Se eu tenho essa autoridade para impedir isso. Então, assim, hoje a gente está estudando sobre a questão do dinheiro. Vamos depois estudar sobre outros temas. Então, o dinheiro, a novela, ela pregou e ensinou que, né, muita gente tendo vida boa. Até os pobres da novela, de alguma forma, conheciam alguém rico. Era sempre assim: o rico e o pobre estavam juntos. Só que não te ensinou a ter dinheiro, não te ensinou a fazer bons negócios, não te ensinou a produzir, não te ensinou nada. A novela não me ensinou nada. Não tem nada que eu diga assim para você, eu aprendi isso aqui na novela. Então, por isso que hoje você tem que correr atrás, no bom sentido do prejuízo, e buscar o conhecimento para ver se esse conhecimento te transforma, te liberta de pensamentos, de atitudes, de comportamentos. Tiveram novelas que exaltaram bastante o espiritismo, quando outras exaltaram a Umbanda, e por aí vai, sabe? Então hoje eu preciso desintoxicar e colocar um sangue novo, que é a palavra de Deus, água nova, entendeu? E aí sim experimentar, talvez, a partir de agora, uma novidade de vida. Então vamos aqui, hoje, aí nós aprendemos sobre contentamento. Então vocês já entenderam, cuidado para não ficar descontente, cuidado para não ficar amaldiçoando o seu dinheiro. Ah, sei que está pouco, eu ganho pouco, isso aqui. Não, honre a Deus, seja grato e peça mais a Deus, que Deus te dará. Hoje nós vamos começar a falar sobre a parte de Deus. Por quê? Já vimos que tem a nossa parte e a parte de Deus. Eu ensino isso para o meu filho. Filho, faça sempre a sua parte, porque a parte de Deus já está feita. Você tem que fazer a sua parte. E Deus, ele já fez a parte dele. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus fez a parte dele. Nos preservou, nos guardou, nos ajudou, nos deu condições, por menor. Ainda que nós ganhássemos um salário mínimo desde a nossa infância, desde quando começamos a trabalhar, e nós conseguíssemos chegar até aqui, significa que Deus nos preservou, com milagre ainda. Se você ganha 2 salários mínimos, glória a Deus. Se você ganha 3, aleluia. Se você ganha 4, eita, hosana ao Filho de Deus. Você tem que entender que tudo que tenho e tudo que sou vem das tuas mãos, Senhor, que se estende e nos abençoa. Então, contentamento é isso. Agora, você tem que entender qual é a parte de Deus. Ele é o dono de tudo. Tudo está na mão dele. Tudo que você tem vem dele. Isso é um erro que as pessoas cometem na vida financeira, é pegar o dinheiro, é meu dinheiro, é meu. Eu faço o que eu quiser. O pastor está falando que a gente tem que fazer isso. O dinheiro é meu, não é dele? Eu vou dar o meu dinheiro na igreja? Isso aí já bloqueia a tua vida financeira muito. Quando você fala assim, não, eu não era nem para receber isso. Não era nem para eu ter isso. Isso aqui muda tudo. O diabo fica doido quando você entra nessa sintonia. Tudo que eu tenho. Eu não tinha condições, irmão, de ter filho, de gerar um filho. Pior, de criar um filho. Eu não tinha nada. Hoje eu tenho 2 filhos. Não fui eu, foi Deus. Só que o ser humano, ele se esquece. As coisas vão acontecendo, as tretas vão acontecendo, e quando você vê, você está perdido. Por isso é importante a palavra, porque a palavra é bússola. A palavra é regra de fé e de conduta. Então, quando eu aprendi isso, Deus me prosperou e me abençoou. E quando eu falo de prosperou, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de conquistar coisas que eu não merecia, que eu não tinha condições de conquistar. E esqueçam, quando eu dou o meu exemplo como alguém que prosperou, esqueçam igreja e pastoreio, porque muito antes disso, Deus já tinha me abençoado e me prosperado. Eu vim lá de baixo, mas por quê? Porque eu aprendi isso. Inclusive, esse conteúdo que eu estou te dando, eu já estudei isso há mais de 20 anos atrás. E isso muda, esse estudo que hoje eu estou dando para vocês, que esse estudo aí, na verdade, é 10% do conteúdo geral. Mas isso mudou a minha vida. Então, a primeira coisa é a parte de Deus. Qual é a parte de Deus?
para começar a brincadeira. Ele é dono de tudo. Miguel, agora que eu vi o Miguelzinho ali, ó. Ô, Miguel, tá um rapaz, nem conheci, enorme. Deus te abençoe, tá? Muito bom te ver aí. Depois eu vou te mandar umas fotos que eu tenho sua lá, pequenininho comigo lá na piscina, né? Vamos lá. E aí, quando ainda dava para pegar você no colo, né? Agora não dava mais, tá um rapaz. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, o Senhor é o dono de tudo que você tem. Da sua vida, do seu corpo, da sua saúde, da sua família. Ah, é, pastor. Está na mão do meu Deus, do teu dinheiro, das tuas posses. Mas eu não tenho nada, eu sou uma pessoa muito pobrinha. Tem sim, meu irmão. Tem sim. Então, quando você entra nesse entendimento, não, eu tenho, graças a Deus. Eu tenho lá, eu não tenho um carro, mas eu tenho como nunca mais eu precisei passar por baixo de uma roleta. Isso já é uma bênção. Porque na época dos nossos pais, você não tinha um dinheiro mesmo tinha que dar o calote ali, você era forçado a dar o calote. Não dava para pagar passagem para todo mundo. Hoje, eu duvido que seus filhos passam por baixo, só se eles quiserem. Porque com certeza, e se não tiver o dinheirinho para ir de Uber, se não tiver o dinheirinho para ir de ônibus, de van, como que não tem? Para tomar um açaí, na nossa época, meu irmão, para comer um negocinho diferente, era glória. Sim ou não? Então, como não tem? Então, não entra nessa vibração de que, eu tô com isso. Não, Senhor, porque essa ideia de não ter é que piora a sua situação. Agora, Senhor, o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Eu te agradeço, contentamento. E eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é o Senhor. Eu quero te honrar, eu quero aprender de ti, eu quero abençoar o teu reino, a tua obra. Eu quero realmente, assim, ser grato, sabe? Quando você tem essa energia, não é sobre o que você dá, nem o valor que você dá, nem o quanto você planta. Se eu jogar uma semente de alface, vai nascer um pezinho de alface. Se eu jogar 2, 3, vai nascer 3. Então não é sobre a quantidade da semente, mas é eu crer e lançar. Tem gente que não lança porque fica falando, vibrando na escassez. Eu tenho pouco. Ei, eu não tinha um salário mínimo. Quando eu fui receber meu salário mínimo no meu emprego, eu tive a semente, eu tinha ali um salário mínimo. Eu entendi, Deus me fez entender isso. Por isso, Deus me abençoou para eu ganhar alguns salários mínimos. Por quê? Porque eu tinha esse entendimento. Tudo que eu tenho, a minha vida eu quero dar para o Senhor. Isso não é ser crente, ser santo, ser perfeito. Não. É o ser humano reconhecendo que eu dependo dele. Então eu me lanço e faço tudo. É muito comum. As pessoas estão desempregadas. Pede o emprego, Deus dá o emprego, elas não dão dízimo, não são gratas. Essa conta nunca vai fechar porque isso é ingratidão. Mas eu estava desempregado, eu arrumei um emprego de um salário mínimo. Ué, meu irmão, minha irmã, se você não tinha um salário mínimo, você agora tem? Seja grato a Deus com o seu salário mínimo e honre a Deus. Quem é fiel no pouco, sobre o muito? Então, vamos lá, palavra, para não ficar só nas palavras do pastor Ney. 1 Crônicas, capítulo 29, 11, versículo 11 e 12. Tudo o que existe, olha isso, nos céus e na terra, é seu, ó Senhor. O seu é este reino. Nós adoramos a Deus, porque Ele dirige metade das coisas. É isso que está dizendo o texto? Todas as coisas, riqueza. Quando eu li isso aqui, eu falei, eita glória, eu recebo. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. E Ele é o governador de toda a humanidade. Não é Bolsonaro, não é Lula. Eles são assim, presidente de um paizinho desse tamanho diante de um Deus tão poderoso. Então, quem é o governante da nossa vida verdadeiramente é Deus. Porque entra governo, sai governo, roubam milhões, não importa quem é, quem seja, quem roubou, deixou de roubar. Deus tem cuidado da nossa família. Nas dificuldades, Deus tem cuidado. Sim ou não? Então vamos lá. Então isso prova que a palavra é real. Governador de toda a humanidade. Não é de um país, de um povinho, não. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que
Quem? Os bons, coração bom, intenção boa, abençoar, ajudar, fazer parte. Os bons, não perfeitos, mas bons, se tornam importantes e recebem força. Quanto mais você... Deus vai te dar força para trabalhar, Deus vai te dar força e saúde para você continuar na caminhada. Porque se dependesse da gente, meu irmão, a gente não estava conseguindo nem levantar. Pela nossa alimentação, por tudo que a gente vive, sedentarismo, uma série de fatores nos impediria de agir a nossa vida. Mas se você entende que é Deus que está te colocando de pé, você tem que ser grato, porque essa gratidão te traz bênção financeira. Ele é dono das posses. Ei, tudo que você tem é dele. Tudo que você tem é dele. É por isso que pai e mãe têm problema com filho. Porque meu filho, minha filha, eu ensino tanto isso aqui, e eu sei que vocês são maduros. Meu filho é a minha base. Pare com isso. Minha filha é tudo para mim. Pare com isso. Meus filhos são meu chão. Pare com isso. Seus filhos são do Senhor. Entrega para Ele. Ah, mas é melhor dar na mão dele. Com ele, Deus ainda tem um trabalho tremendo para cuidar dos nossos filhos, porque nossos filhos são, às vezes, carninha de pescoço. E imagine nós para lidar com o filho. Mas a gente fica aprendendo. Eu já ensinei aqui sobre guardar cordão umbilical, num outro estudo, guardar dentinho. Tem gente, irmãos, que guarda, que eu não posso falar porque são informações, né, que eu não posso abrir, mas, enfim, isso é ruim. Porque fica aquela coisa, meu negocinho... Aí o adulto, o filho, a filha, não consegue se desprender, e você não consegue se desprender, e dá um problemão. É muito mais inteligente você falar, Senhor, a partir de hoje, eu reconheço que os meus filhos pertencem ao Senhor, e eu entrego nas tuas mãos as minhas finanças, os meus bens, a minha família, o meu casamento, meus filhos, meus netos, eu entrego nas tuas mãos. Me ensina a administrar isso, a só coordenar, aconselhar, só orientar, mas não querer, porque senão você nunca vai viver a sua vida, porque você vai estar sempre vivendo a vida dos seus filhos, ou quando vem neto, vai os netos. Curta, tenha conexão, ame, beije, abrace, dê presente, faça tudo, mas não viva a vida deles, viva a sua vida, porque eles pertencem ao Senhor. Tanto é que eu já vi mães e pais que... Oi? Entra e... irmã, aí não vamos nem tocar nesse assunto, senão as irmãs não voltam mais aqui, os pais e irmãs não voltam mais, vai ficar só a criança aqui para assistir a mensagem. Por quê? Porque aí entra esse ramo. Eu vejo, às vezes, idolatria. Meu filho é tudo, minha filha é tudo. Aí quando cresce, aí você vai ver que não é, mas a pessoa insiste, fica ali. Entrega ao Senhor, porque Ele é o proprietário de tudo. O Senhor é o dono de todas as nossas posses. Filho é posse. Ele te deu para ser sua posse, só que Ele é o dono do seu filho. Quem foi que teceu os nossos filhos no ventre da mamãe? Deus. Não fui eu. Só plantei a semente. Aí você vê a espinha dorsal sendo criada, orelhinha, o olhinho e tal. Não fui eu. Aí quando cresce, é meu. É meu, é meu, é meu. O dinheiro, eu sei que foi você que trabalhou para ter. Mas quem deu a oportunidade do emprego? Quem te deu cognição e capacidade para trabalhar? Quem te dá saúde para você levantar? Quem te dá o fôlego de vida? Está entendendo? Isso é sobre dinheiro. Estamos estudando sobre dinheiro. Olha a diferença de pensamento que vocês estão aprendendo. Ah, meu salário. Eu que trabalhei muito para ter isso aqui, aí está o pastor aí dizendo que eu tenho que devolver a Deus. Devolver não, é meu. Olha o conceito. A terra e tudo que nela há, está lá em Deuteronômio, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Tudo é de Deus. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Ele nos deu para sermos, a Bíblia diz, mordomos. Mordomo, como você gosta de novela, que vocês mostraram autoconhecimento em novela. Lembra dos mordomos da novela? Os patrões deixavam o mordomo, que é o administrador, para coordenar tudo. Tinha os empregados da casa
E eles iam lá e comandavam, não, tem que fazer isso aqui, fazer compra. O mordomo, a Bíblia compara a gente com mordomos. Nós somos mordomos do dinheiro que Deus nos dá. Mordomo é administrador do dinheiro, dos filhos, do casamento. Tudo Deus permite para a gente administrar. É por isso que ele não se mete em muita situação que acontece. Está ruim financeiramente? Deus não se mete. O que ele quer? Que você fale, Senhor, eu reconheço que eu estou errando na minha administração. Não é o Senhor que está me dando pouco dinheiro, não é o Senhor que está me dando escassez. Pelo contrário, eu já aprendi no curso lá com o pastor Ney, no estudo, que o Senhor deu abundância. Me ensina como administrar. E aí o primeiro conceito é entender que ele é o dono de todas as coisas. Quando você entende isso, vira uma chave dentro de você. E aí ele é o dono da terra, as escrituras revelam os itens específicos que pertencem a Deus. Está lá em Levítico, tá bom? Se quiser tirar uma foto da tela ou anotar, 23, capítulo 25, versículo 23, identifica como dono de toda a terra. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Repare bem, você sabia que tem pedaço de terra para ninguém morar na rua e todo mundo ter o seu cantinho? Só que as pessoas fizeram o quê? Tomaram posse. Os irmãos, vou trazer para perto, os irmãos Essia. Irmãos Essias é um grupo muito poderoso, antigo aqui de Campo Grande. Metade desses terrenos de Campo Grande, o West Shopping, o terrenão do West Shopping era deles. Aí eles se juntaram num grupo e fizeram o West Shopping. E vários terrenos aqui são deles. Meu pai mesmo comprou dos irmãos Essias um terreninho lá, 8x15. Deus ele deixou terra para todo mundo ter sua terra. Deus deixou comida que alimenta todo mundo. Mas as pessoas foram lá, cada um pegou um pedaço e agora quer te vender por 40, 80 mil um terreninho. Então não é culpa de Deus. Entendeu? Deus ele deixou tudo, tá ali, ó. Também a terra não se venderá perpetuidade, porque a terra é minha. Mas o ser humano tem o poder de fazer as coisas do jeito que ele quer, né? Se você for viajar aí, pega a estrada, não precisa viajar não, pega aqui a Rio, São Paulo, até o final lá, você vai ver a opção de terra ainda, gente. Aqui mesmo, passou ali, perto de Itaguaí ali, você vai vendo assim, é muita terra que ainda tem na face da terra. E gente morando na rua, e gente sem terreno, e gente sem casa. E para piorar, agora os milícios também pegam os terreninhos. Você está entendendo como é que o ser humano faz as coisas? Não é Deus. Deus ele já liberou para você. Então o que você faz? Lembra que nós estudamos no início? Sistema do mundo, sistema da terra, foi a primeira lição aí do estudo, sistema da terra, sistema de Deus. O que eu estou te ensinando, porque o sistema da terra está corrompido. Os homens pegaram posse de tudo, a fruta é cara no mercado, no sacolão, tudo agora é muito caro para você adquirir, cada vez mais caro. O café, caro. Mas quando você entende o sistema de Deus e muda a sua vibração, e muda a sua energia, muda o seu conhecimento, Deus começa a te revelar coisas e você começa a ser grato, e você começa a colocar na mão de Deus, você começa a pedir a sabedoria a Deus para administrar, aí Deus te traz para um sistema dele. Aí mesmo na escassez você prospera. Mesmo onde está todo mundo maluco, doido, você está com sanidade. É assim que funciona. Vamos lá então? Deus como criador e sustentador. Criação, o Senhor criou todas as coisas. Coloque isso no teu coração. Tudo que você tem foi Deus que criou. A sua inteligência foi Deus que te deu. A sua capacidade, quem aí é professora, não pensa que é porque você estudou, não. É porque Deus te capacitou com cognição para essa área. As habilidades e talentos vêm de Deus. Os dons vêm de Deus. Eu sou muito bom com as mãos, eu faço coisas lindas e maravilhosas. Foi Deus que te deu essa habilidade. Eu tenho talento na cozinha. Foi Deus que te deu esse talento. Eu tenho capacidade disso, isso, eu tenho um dom para isso. Foi Deus que te deu esse dom. A Bíblia diz isso. Aí fica você tomando posse, não é meu. Eu sei fazer isso aqui, eu faço, eu aconteço. É por isso que esse pessoal que ganha muito dinheiro, o Neymar, ele tem talento e habilidade com a bola. Deus deu para ele. O que ele fez? Se afasta de Deus, vive a vida do jeito que ele quer, agora vamos tirar o sucesso e a fama dele. Um garoto novo, todo fragmentado, infeliz porque não tem uma família, ele tem filhos e mulheres, mas ele não tem uma família. Esse rapaz, quando ele envelhecer, se Deus não encontrar no meio do caminho, se ele não se entregar para Cristo, ele vai ser um forte candidato lá na frente a ter problemas emocionais, uma série de fatores. E eu fico imaginando os filhos dele, se não encontrarem Deus, o que vai acontecer? Por isso que você vê o Whindersson Nunes com milhões, ele tem milhões, o Whindersson Nunes é milionário. Está internado numa clínica,
para se tratar de depressão. Por que isso? Porque conquistou muita coisa pelo sucesso deles, pela habilidade e talento, mas eles não reconheceram, é o meu talento. Não. Talento, habilidade e dom é Deus quem dá. Quando você reconhece isso, você afasta tudo que o diabo vai tentar fazer, porque o diabo, pode reparar, todas as pessoas que têm talento e habilidade, que estão aí na mídia, estão com a vida desgraçada. Quando você vê, a pessoa estava ali rindo, daqui a pouco se matou, estava vivendo de aparência, porque é infeliz, mesmo com dinheiro. A gente pensa, meu Deus, se eu tiver dinheiro, eu vou me matar? Não, eu quero. Não. Às vezes você vai ter o dinheiro, mas se você não entender que Deus é o dono da sua vida, de tudo que você tem, você pode ir lá na frente com tanto dinheiro tirar a vida. Por que isso? Porque, infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento de que Deus criou todas as coisas. Ele nunca transferiu o título de propriedade da sua criação para pessoas. Ele nunca deu isso. Ele nunca falou assim. O que ele fez foi dar a gente a oportunidade de a gente dominar sobre tudo. Vai lá e domine sobre tudo. Você tem o governo, eu estou te dando. É igual o meu filho, eu falo para ele, o que é meu é seu. Mas só que continua sendo meu. Você está entendendo? Se eu pego o meu carro e falo assim, filho, pode usar o meu carro. Ele pode usar para lá e para cá e fazer uso fruto do meu carro. Mas de quem é o carro? E mesmo quando ele comprar o carro dele, quem deu a vida a ele, humanamente falando? Quem gerou ele, humanamente falando? Fui eu. Tudo que ele conquistar foi porque eu botei ele na terra, humanamente falando. Por isso que os filhos se voltam contra os pais, porque os filhos não entendem isso. Eles acham que é muito comum. A criança está ali totalmente dependente de você. Cresceu um pouco, começou a trabalhar, já começa a querer, né, ficar. E aí ainda não quer aceitar os nossos conselhos, ainda quer ensinar para nós. Por que isso? Porque eles não têm a consciência. Meu filho tem, que eu empurrei goela abaixo, né? Com carinho, com amor, um pouquinho de autoridade, né? Não, já estava querendo, né? Não sei o quê, porque não, meu filho. Meu filho, antes de você estar pisando com o seu pezinho lindo, gordinho, gente, o pezinho dele demorava uma semana, o sapatinho já perdia, porque o pezinho dele era gordinho, irmão. Não era só o pé, não. O irmão era todo, né, rechuchudinho. Eu falei, antes de você pisar esse pezinho bonito, que na verdade você só pisou porque eu te segurei e te botei para pisar, e te segurei para tu dar os teus primeiros passos, e a tua mãe te carregou no colo para a escola que tu não aguentava andar 2 minutos, agora tu quer... Vocês estão entendendo isso? Só que a gente às vezes fala isso dos nossos filhos, mas a gente faz isso com Deus na área financeira. O dinheiro é meu, eu que trabalhei, eu me arrebentei todinho para ter. Não façam isso. Reconheçam Deus nas suas coisas e Deus vai te abençoar, porque Ele vai entender que você está sendo um filho, uma filha obediente. Quem está entendendo, diga amém. Irmão Ronaldo. Pastor, até a questão desses dons, né, que nós recebemos, Sim. tá? Quando temos o perfeito entendimento, tá? Esses dons têm que ser convertidos a Ele. Exato. E aí, o irmão falou uma coisa importante. Aprendam isso. Quer prosperar? Teus talentos e tuas habilidades foram te dadas para você ganhar dinheiro. Talento e habilidade foi dado por Deus. E Deus é tremendo, irmão. Esse Deus que a gente serve, ele é tremendo. Por quê? Ele é justo. Todo mundo na face da terra, até pessoas com síndrome de Down, com autismo, que vieram com essa, né, deficiência cognitiva em alguns aspectos, eles têm talentos e habilidades. Eu deixei meu canal lá, uma dificuldade para gravar, para me expor, lá olhando para um celular assim não é fácil. Eu falo para 1 milhão de pessoas, mas olhar para o celular, não tem ninguém te vendo e você falando é doideira. Tem uma menina e vários com autismo são famosíssimos porque vão ali com o seu talento, com essa habilidade, fazem um show. Tem uma menina muito, muito legalzinha ela, e ela fala, e é engraçadinha a fala dela, ela é uma moça já, tem 19, Paula, 19 anos, 20 anos, né? Mas ela tem um comportamento como se fosse uma criança, né? Assim, meio que, sei lá, 13 anos. E ela fala tão bonitinha, ela fala, me curte lá, não sei o quê. E eu não consigo fazer esse negócio direito. E ela está fazendo, sabe por quê? Porque Deus deu a ela habilidade e talento também, como deu a mim também. Eu é que estou com dificuldade de fazer, mas Deus me deu talento e habilidade. Aí, talento e habilidade é para ganhar dinheiro. Leia a parábola dos talentos. Dom,
Deus dá para você usar para Ele. Então nós temos aqui 3 coisas que trazem prosperidade para a tua vida. Habilidade e talento. Pastor, o que é habilidade e talento? É o que você sabe fazer com as mãos. Tem gente que é bom na costura, tem gente que é bom no artesanato, tem gente que é bom em fazer comida. Nós temos aqui a irmã Tânia, tem outras irmãs também, né? Estou falando dela aqui porque ela tem um talento de fazer as coisas e faz. Meu irmão, eu não sei nem temperar um ovo direito. Ela tempera e ela ainda faz o tempero. Ela inventa os temperos doidos lá, manjericão, com salpicão, com mais não sei o quê. E ainda vende o negócio. Eu não sei usar nem o sal puro. Vocês estão entendendo? Ela tem talento e habilidade na cozinha. Tem gente que tem talento para falar em público. Tem gente que tem talento para jogar bola. Tem gente que tem talento para pintar. Todo mundo tem talento. Esse talento, Deus te deu essa habilidade para ganhar dinheiro. E Deus deu o dom para todo mundo. Todo mundo tem 1, 2, 3, 4, 5 dons. Eu estava conversando com um adolescente, jovem praticamente já, e ele perguntando sobre dons, e eu estava ensinando para ele. E eu fui lendo a relação de dons que tem na Bíblia, em Efésios 12 e tal, Gálatas, Coríntios. Tem a relação de dom, e você vai lendo ali, você vai se identificar com alguns dons. E aí, ao longo do tempo, você pede a Deus, Deus vai te confirmando os dons que você tem. O que acontece? Deus é tão perfeito que todo mundo tem talento, habilidade e dom. Talento e habilidade é para ganhar dinheiro. Deus deu para você ganhar dinheiro. Neymar ganha milhões com talento e habilidade com bola. Dom é espiritual para o Senhor. É para você dar para o Senhor. Aí você vê pessoas não usando bem os talentos e habilidades, não pedindo sabedoria de administração a Deus, não repreendendo escassez. Às vezes a pessoa tem talento, mas tem uma escassez tão grande que a pessoa não reconhece que é Deus que deu e não multiplica. E, às vezes, a pessoa tem dom para trabalhar para Deus e negligencia, vem se arrastando, falta, não tem compromisso. Então, as pessoas, aí eu quero liberar aqui uma chave. Muita gente está lascado na vida financeira por causa das atitudes nessas 3 questões. Não está explorando o talento e habilidade que tem, pedindo a Deus sabedoria, reconhecendo que o talento e habilidade veio dele. Então, Senhor, me dá sabedoria e entendimento para eu usar meu talento e minha habilidade para gerar recursos para mim e para minha família. Dom, Senhor, revela os dons que o Senhor tem para mim, eu vou pesquisar sobre isso, vou perguntar à minha liderança espiritual, ou eu vou pesquisar lá no YouTube, que Deus colocou, no Google, que Deus colocou à sua disposição para pesquisar coisa boa, e eu vou buscar porque eu quero que o Senhor me use e tal, porque eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem da tua mão e tal. Não. A pessoa fica trabalhando igual condenado, querendo prosperar pelo trabalho, prosperar só com o seu trabalho, e você ignora que Deus é que vai vir, dele vem a força e o poder. A tua força, o poder que deu, a honra vem dele, é ele que engrandece o nome, é ele que levanta reis, é ele que derruba. Então, se tudo vem dele, eu vou buscar nele que é a fonte. Quem está entendendo, diga amém. Então, tem a questão da criação, entender que Deus criou, a sustentação, nele tudo subsiste. Nesse exato momento, o Senhor sustenta todas as coisas pelo seu poder. Tudo que você tem, quem está te sustentando aqui, olhando para mim com o olho aberto, é Deus. Tudo que você tem, o seu corpo, quando você levanta da cama, quem está sustentando é Deus. Porque se fosse pela nossa saúde, meu irmão, a gente não estava de pé mais não, irmão. Né? Cada dor que nós sente, cada tonteira, né, que a gente sente, elemento-chave. Como veremos através desse estudo, reconhecer Deus como proprietário torna-se um elemento-chave em permitir que Jesus Cristo se torne o Senhor do nosso dinheiro e das nossas posses. Lembra que nós estudamos sobre o dinheiro, ele quer se tornar o Senhor da nossa vida? A gente trabalha pelo dinheiro, a gente quer ter o dinheiro, aí o dinheiro começa a dominar. O dinheiro domina a vida do Neymar, o dinheiro dominou a vida do Whindersson e de tantos famosos que você conhece aí, quem domina é o dinheiro. Quando você começa a entender que, Senhor, o Senhor é o meu Senhor, o dinheiro não vai me dominar. Então, por isso, eu estou pronto para receber. Porque às vezes Deus não libera também, porque sabe que se você tiver dinheiro, você vai se afastar. Irmãos, e eu estou falando com propriedade, eu vejo isso de todo ano. A pessoa está na igreja, está buscando e tal. Começou a trabalhar, pode contar que a probabilidade de você perder é muito grande, a pessoa. E não é por causa do ritmo de trabalho, porque ninguém trabalha 24 horas a semana toda, 24 horas. Todo mundo tem seu horário. Eu tenho pessoas aqui que trabalham por escala, de madrugada, né? E elas já arrumam um jeito de, no tempo vago, ela vir para a casa de Deus. Eu estou falando daquela pessoa que começa a pegar no dinheirinho, aí fica toda bobinha, no domingo já vai para o shopping.
No domingo, aí Deus abençoou com um carro, a pessoa já quer ir para a praia. Não que seja pecado ir para o shopping, nem pecado ir para a praia. Mas a pessoa começa a não ter esse entendimento. Meu Deus, eu estava a pé, Deus me deu o carro, vou para a casa de Deus honrar meu Deus, depois eu vou para a praia num outro dia. Não, a pessoa começa a usar o domingo para curtir, para sair, não que não possa usar. Você pode tirar o domingo para ir, mas a troca, tipo assim, vamos supor, primeiro que eu botaria, não, eu pedi tanto a Deus, ele me deu, agora eu vou buscá-lo no domingo. Aí uma vez ou outra eu quero ir numa praia no domingo, você tem liberdade para ir. Não estou falando sobre isso, estou falando daquela pessoa que ela para de vir para a igreja completamente, irmão. Isso aqui já aconteceu 1 milhão de vezes aqui. A pessoa estava desempregada, nós oramos, Deus deu para a pessoa. E a pessoa parou de frequentar a igreja. E eu vou falar uma coisa para vocês, e eu sei que vocês me entendem, que quem está aqui, se está estudando é porque tem maturidade. Não é sobre dinheiro, que eu não estou aqui por causa disso. Mas olha isso, como é que, pensem, me ajudem a pensar diante desse estudo que vocês estão tendo. Como é que essa conta vai fechar no mundo espiritual? A pessoa está desempregada e ela vem para a casa do Deus dela e pede oração ao Deus dela para providenciar, abrir uma porta, dar uma oportunidade. Do nada, depois de oração e busca, bate, a porta se abre, busca, acha. Aparece um emprego assim, sabe? Tum. O que a pessoa faz? Ela pega, começa a trabalhar, o primeiro lugar que ela para de vir e começa a diminuir é a igreja. E ela não contribui com o reino e com a obra do Deus que ela pediu. Isso abre uma brecha no mundo espiritual muito grande. Por quê? Quem deu foi o dono da coisa. Abençoou. Aí a pessoa vai lá e ao invés de ela retribuir, agradecer, ela retém. E aí, automaticamente, o inimigo, que conhece o mundo espiritual, já diz assim, ó, se essa pessoa não respeita o Deus dela, pediu... Meu irmão, na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, pede uma coisa a eles e não dá o que eles pediram não para você ver o que acontece. Não dá não. Faz lá um trabalho, fala, ó, eu quero que você traga isso, isso e isso. Vai lá, faz o trabalho, eles vão fazer o que tem que ser feito e não pague não para ver. No mundo espiritual não tem isso, que você é bonzinho, boazinha. Vai ser cobrado. Do lado de Deus, Deus não vai te dar enfermidade, como eles lá fazem. Deus não vai te punir, mas você vai estar entregue à própria sorte. E aí, Deus que te providenciou, faz isso aqui, ó. Ah, então é seu, você que conseguiu o emprego, você é autossuficiente, então você está entendendo que é você que comanda a sua vida? Que assim seja. Ele retira. A pessoa fica aqui, ó, descoberta espiritualmente. Aí começa a se enrolar, aí começa não sei o quê, e a pessoa não entende o porquê. Exatamente. Acaba abrindo brecha para que maldições venham para a vida da pessoa. Do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É retirado isso. Porque realmente, imagine, aquele que... E outra coisa, isso é muito sério, gente. Tem muita gente com a vida travada por causa desse tipo de comportamento. Você vem pedir a Deus. Deus te dá. E quando Ele te dá, e Ele te dá com o propósito de você abençoar o reino e a obra dele. E olha só, Ele te dá 100% e te pede apenas 10%. Ele podia pedir 50%. Ele podia pedir 90% e te deixar com 10% e te abençoar com os 10%. Ele é tão justo que Ele pede 10%. Eu sei que se a gente olhar para um olhar financeiro, um olhar humano e carnal, se você ganha 1.500 e você tira 150, poxa, 150, pastor, vai fazer falta. Mas olha com essa visão que eu estou te ensinando. Eu não ia ter esses 1.500. Eu pedi a alguém. E esse alguém, que é o meu Pai, o meu Deus, me deu. Eu vou ser grato a Ele. Quando você faz isso, o mundo espiritual, o diabo faz assim, não faça isso. Porque ele começa a perder o domínio sobre aquilo. Aí, é claro, tem que pedir sabedoria para administrar, porque não adianta você dar 10%, já ensinei isso aqui, eu não quero isso, que você venha para cá e dê 10%,
e depois meta o pau nos 90% como se Deus não existisse. Você tem que entregar os 10% e falar, Senhor, agora me dá sabedoria de administração para eu conseguir administrar os 90%. E outra coisa, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de pobreza, de escassez da minha família, todo voto de pobreza que foi feito no passado, que acompanha a minha família, todas as alianças e pactos que foram feitos pelos meus antepassados na área financeira, e todo investimento que eu fiz no mundo espiritual, quando paguei por bebida, cigarro, quem usou droga pagou por droga, quem usou prostituição usou na prostituição, eu repreendo tudo isso, porque também não adianta você pegar, dar o dízimo e não repreender o mal. Então vocês têm que aprender a repreender o mal na sua linhagem financeira. Quem está entendendo, diga amém. Eu não fui criada pela minha mãe, né? Eu já contei que na escola dominical eu não fui criada pela minha mãe, e a minha mãe era muito agredida pelo meu pai. Sim. E isso estendeu a mim, eu fui muito agredida pelo pai das minhas filhas. Sim. Passou-se os anos e eu não tinha essa noção do mundo espiritual, Sim. mas eu sempre pedia a Deus que não acontecesse com as minhas filhas. Do meu jeito de orar, eu pedia sempre a Deus que não acontecesse com as minhas filhas. Graças a Deus não aconteceu com as minhas filhas, né? E o tempo foi passando, foi passando. A questão é a seguinte, a minha dúvida a minha filha caçula engravidou aos 17 anos de idade. Na época eu morava com o pai e tal, enfim, e engravidou aos 17 anos de idade. E eu acabei engravidando aos meus 18, né, decorrência e tudo mais. E a minha mãe, na época, dizia sempre assim, que eu não iria chegar a lugar nenhum, ia ser até pior do que ela. Passou-se o tempo, tudo mais, eu sempre orando ao Senhor, entreguei minhas filhas a Deus, na igreja, tudo bonitinho, etc e tal. Hoje as minhas filhas estão bem, a minha filha mais velha é casada, tem um filhinho dela, tudo mais. Minha dúvida é a seguinte, eu ainda preciso fazer alguma coisa, a minha pergunta é, em relação a essa oração para as minhas filhas, mesmo que o caminho foi diferente, porque assim, eu nunca orei exatamente nesse sentido, especificamente, com essa visão, né? Eu nunca Sim, tive essa visão. sim. Mas eu pedi sempre a Deus que livrasse as minhas filhas desse mal, mas essa visão total, assim, eu não tive. E a minha dúvida é a seguinte, eu preciso fazer ainda alguma oração específica ou ainda pode acontecer alguma coisa? Perfeito, perfeito. Então, primeira parte, é legal, é a lei do retorno, você conseguiu identificar, o conhecimento te dá essa percepção, e o mundo espiritual funciona dessa forma. Você faz o bem ali, de coração, gratidão, e lá na frente vai voltar para você. Foi bem rápido a lei, né? Às vezes, eu já falei sobre isso aqui, às vezes a lei volta rapidinho, né? Às vezes demora, mas volta. É lei. Ponto. Parabéns por você ter passado por tantas coisas e não se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que abandonou Deus e tal, e parabéns, e Deus vai te honrar por isso. E você está realmente num lugar que você vai aprender muito sobre isso, entre aspas, uma pena que você não pegou o estudo sobre quebra de maldição, mas é só solicitar ao irmão Josias, tem uma playlist com todo o estudo que foi ministrado lá em cima. No estudo sobre quebra de maldição, eu ensino sobre isso. Tem que anular. Gente, palavra de pai e mãe é a coisa mais poderosa que existe, positivamente como negativamente. O que mais arrebenta a vida de pessoas, dos adultos, é praga de pai e mãe. Você vai sofrer com teu marido, tá me fazendo sofrer? Você vai sofrer. Você não vai dar para nada. Você é lerda, você é lerdo, você não vai dar para o que preste. Todas essas palavras que pareceram ser palavras só de raiva, o mundo espiritual pega isso e fica usando isso de geração em geração. Tá bom? E eu quero aqui abrir um parênteses antes de fechar, para a gente fechar o estudo e fechar a sua resposta, que vai servir para vocês também. O parênteses isso é uma repetição. Muitas mulheres que engravidaram com 17, 18 anos e tal, geralmente acontece, né, não é uma regra, mas acontece com as filhas, entendeu? O pai se separou, não sei o que, vai. Então tem que estar ligado, como a irmã está ligada, de identificar um padrão de repetição e começar a realmente entrar numa batalha, no bom sentido, para anular, quebrar isso em nome de Jesus. Então, essa questão a irmã vai ter que parar. Primeiro, faça o estudo. O irmão Josias pode te enviar o link. É uma playlist com todas as quartas-feiras sobre quebra de maldição. A irmã terá. É um processo agora, porque palavra lançada, o mundo espiritual pega. A Bíblia diz isso. Os demônios, eles pegam aquela palavra. Por quê? Palavra é autoridade. A palavra ela já é uma declaração. Né? Quando você lança, eu vou fazer isso. Faça isso, é uma autorização. Palavra é autorização, é semente. Então,
só que foi mandada por pai e mãe. Pai e mãe é a autoridade máxima na terra, sejam maus ou bons, eles são autoridade dada. Então, quando eles lançam a palavra, os demônios pegam com muita força a palavra de pai e mãe, porque é uma palavra muito forte, é autoridade. Então, eles vão trabalhar na vida da pessoa com muita autoridade, legalidade de ação. Então, o que acontece? Muita gente hoje sofre por causa de palavras como essa. Ah, minha mãe falava muito. Eu já cansei de atender pessoas em que a pessoa está sofrendo muito. Aí eu vou puxando. A pessoa fala, minha mãe falava muito isso. Minha mãe, meu pai, não sei o quê, minha avó, não sei o quê. Fala com a naturalidade. Por quê? Porque não consegue identificar. Não, toda palavra que foi lançada, boba. Eu conheço uma pessoa, né, que é da minha linhagem, da minha família. Essa pessoa hoje ela é lerda ao extremo. Ela, desde pequena, ela era chamada de lerda, não só pelos pais, principalmente pela mãe, e os irmãos também iam no caminho. Todo mundo chamava ela de lerda. É uma pessoa extremamente inteligente, articulada, mas é lerda sobremaneira. E essa lerdeza fez com que ela perdesse casamento, não conseguisse instruir os filhos. Uma pessoa inteligente, cognição perfeita, mas parece que é um peso. E, para piorar, essa pessoa ela se tornou igual à mãe. Vocês estão entendendo a seriedade que a gente está falando aqui agora? Isso tem a ver com finanças. Às vezes o pai e a mãe fizeram voto de pobreza lá quando era da católica. Às vezes o pai e a mãe ficou falando, minha filha, você não tem que ser rico não, que rico traz de graça, dinheiro, não sei o quê. Falaram tanta coisa na área financeira que hoje você tem um peso financeiro, o seu pensamento sobre dinheiro, você não aceita coisas que às vezes eu falo porque você tem esse bloqueio. Então, nessa questão, você tem que fazer um estudo, porque não vai dar tempo de eu explicar tudo, mas vocês têm que entender o seguinte, nós viemos de problemas dos nossos avós que fizeram, passaram para os nossos pais. Isso foram anos, tá? Muitos anos seus pais sofreram na mão dos seus avós, com palavras, atitudes, e naquela época eles pegavam pesado mesmo, né? Fizeram. Depois os nossos pais nos criaram. Anos e anos de palavras, de situações, de uma série de coisas. Então é um acúmulo de muitos anos. E isso eu estou pegando dos nossos avós. Não estou ignorando os tataravós e bisavós e tataravós. E aí, o que acontece? Então, a carga é muito grande. Por isso o peso, por isso as dificuldades, por isso essa coisa que você dá 3 passos para frente e dá 10 para trás, porque tem sempre alguma coisa puxando. Então, qual é o segredo? É entender isso, como vocês estão entendendo, e passar, aí eu tenho que dizer para vocês, a vida toda repreendendo, anulando, orando. E aí, pastor, mas então eu vou ficar até o fim da vida fazendo isso e não vai mudar? Não. Você vai ter que... Porque, vamos lá, quantas palavras negativas nós recebemos? 1, 2, 3? Foi só um ano? Não. Talvez tem gente que recebeu aí a vida toda. E não é só de pai e mãe, a gente está falando de pai e mãe. Mas tem de patrão, tem de marido, tem de esposa, de filhos. Eu te odeio. Eu tenho um vídeo que eu já mostrei, não sei se eu mostrei, eu salvei, provavelmente vou mostrar quando eu voltar com estudos sobre o mundo espiritual, de uma irmã, elas são famosas, família famosa lá em São Paulo, a irmã ela é vereadora ou deputada, a outra é não sei o quê, e aí ela vai, aí por causa de briga, de herança, né? Elas estão brigando entre elas, a mais velha para o carro, e ela profere palavras para essa irmã, já são adultas, mas uma é mais velha e outra mais nova. E ela fala coisas, meu Deus, ali eu vi a maldição dos pais sobre ela e ela lançando ainda mais sobre a filha, sobre a irmã mais nova, mais adulta. Ela falando, meu pai morreu, mas bem que ele falava, você é feia, você é ridícula, eu te odeio. Ela passou tanto ódio naquela fala, mas tanto ódio, e falando coisas de família, sabe? Que o pai achava ela feia, que o meu pai nunca gostou de você. Eu fiquei imaginando essa mulher recebendo todas essas palavras que, na verdade, já vinham dos pais, que recaíram sobre elas, e a irmã mais velha, que deve ter ouvido muita coisa, reproduziu em cima da irmã mais nova. E um ódio, uma energia. Essa moça é bem problemática, ela assim, estava atribulada demais, né, beirando endemoniada, e a outra aqui, coitada, deve ser bem problemática, até porque ela falou, o teu marido não gosta de você, por isso que ele te traiu, que não sei, coisas pesadíssimas.
Isso tudo tem um peso muito grande. Essa mulher, ela vai ter que fazer um trabalho, um mapeamento espiritual, puxar tudo o que aconteceu para começar a fazer orações constantemente, sempre colocar diante de Deus. Eu ensino isso para vocês. Então, como é que se quebra uma maldição? Não é fazendo uma oraçãozinha, uma oração. Você lembra do caso do pastor Leonardo Sale, que eu trouxe aqui, mostrei o vídeo? Ele repreendeu a maldição numa mulher. Eu vejo uma maldição na sua vida, o diabo está querendo matar a sua família, que não sei o que, não sei o que. Eu repreendo agora em nome de Jesus. A gente expulsou o demônio na hora, todo mundo viu. Mas eu conheço o mundo espiritual, eu sei que não é assim que funciona. Ele expulsou, o demônio saiu. Ela foi para casa com a criancinha no colo. Ela estava com a criança no momento, né? Ela entregou a criança, ele fez lá o show, o espetáculo. Ele não está nem aí, irmão. Ele só quer ganhar seguidor e ganhar dinheiro. A verdade é esta. Aí ele fez o show, ele é um pastor, tem autoridade espiritual, ou qualquer cristão tem autoridade espiritual, repreendeu, o demônio saiu. O que aconteceu? Depois de uma semana, 7 dias, apareceu no repórter essa mulher chorando, dizendo que o filho tinha caído lá, ficou todo machucadinho, e quando a polícia foi ver, ela matou o filho. Quem matou o filho? O diabo, que tinha dito, que quando incorporou nela, falou, eu vou matar a família dela. Ele falou, não vai matar nada, está repreendido, está anulada a maldição. Não é assim que se anula. Ele tinha que ter ensinado a ela orar, repreender, pedir a cobertura. Peça a cobertura do sangue de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre suas filhas, sobre a sua descendência. Peça aos anjos e arcanjos de guerra do Senhor para acampar ao seu redor e ao redor das suas filhas. Peça perdão por palavras, ações, atitudes, pensamentos, comportamento que você gerou sobre elas em algum momento, que você pensou, que você falou para suas filhas. Anule, jogue por terra, quebre toda palavra que lançaram sobre a sua vida. E essas orações, toda vez que você lembrar, ou toda vez que surgir esse fantasma dessas coisas, tem que orar e repreender em nome de Jesus. A vida toda. Para quebrar, porque uma oração só não quebra, porque se tem milhões de palavras sendo usadas. Vamos supor que já aconteceu isso aqui na igreja, de eu liberar a chave, a gente, na época aí, liberou a chave da igreja, porque um veio fazer uma coisa, outro veio fazer outra, outro veio fazer outra, outro veio fazer outra, outro veio fazer outra, ele foi dando chave para todo mundo, irmão. Chegou uma hora, irmão, que tinha tanta gente com chave da igreja que a gente sabia mais quem entrava e quem saía. Aí eu falei, vamos repreender isso, anular isso. Como é que foi? Teve que ir tirando todo mundo a chave, para poder reduzir, para a gente ter o controle e entender qual é quem tem a legalidade de entrar e sair da igreja. Senão, são muitas chaves espalhadas. Então, imagine isso ao longo da nossa vida, quantas chaves e palavras são liberadas. E os demônios escondem a chave para usar. Então, a única forma é, toda vez que vier à mente, repreender, anular, renunciar. Senhor, eu renuncio. Toda atitude, toda palavra que eu declarei, eu renuncio, eu anulo, em nome de Jesus. Eu anulo toda a palavra dos meus pais, dos meus familiares. Às vezes a avó falava coisas horríveis, enfim. Faça isso o tempo todo. E aí sim, ora, faz voto pelos filhos, dá oferta pelos filhos. Existe todo um processo para anular. É um processo, não tem essa de que orou, tal. Proteção pelo sangue de Cristo tem que pedir sempre. Tudo que é de Deus tem que se renovar. Para isso tem a ceia. O sangue dele ser renovado na nossa vida. Não tem esse negócio, o sangue de Jesus está sobre mim? Sim, mas eu tenho que renovar esse sangue. Sangue seca. Até no mundo espiritual. Por isso que quem é de outra religião matou uma galinha, já está bom? Todo trabalho que vai fazer, morre-se uma galinha. Por quê? Sangue novo. Tem que renovar. No mundo espiritual tem que renovar a proteção, renovar a reconciliação, sempre se reconciliar com Cristo, para você jogar para o mundo espiritual que você está ligado, que você está numa batalha, que você está lutando pelos seus filhos, pela sua filha, pela sua vida financeira. Você tem que se movimentar e ter esse entendimento. Não, vem para a igreja, agora é crente, acha que tudo que foi feito foi Jesus levou na cruz tudo. Ele levou, irmãos. Ele levou. Mas nós o tempo todo liberamos de novo e de novo e de novo. E aí traz de volta. Entenderam? Deixa eu fechar, já está no horário aí, vamos nos colocar de pé. Entendeu, irmã Flávia? Então, parabéns por a irmã entender agora, ter esse entendimento e comece. E isso que eu estou falando para a irmã serve para todo mundo, que eu e a pastora tivemos que fazer isso. E até hoje, vocês que têm filhos, identifiquem nos seus filhos, prestem atenção, identifiquem nos seus filhos características suas
do esposo ou da esposa, dos tios, dos avós. Identifiquem, porque às vezes os seus filhos estão tendo comportamentos errados por causa de característica de parente. Você fala, meu Deus, esse menino me puxou que eu não sou assim. Identifica, você tem autoridade, peça discernimento para identificar. Às vezes não é um comportamento seu, é um comportamento do avô. O pai é um homem correto, o avô foi um homem mulherengo. Esse menino está mulherengo, só vive com mulher, não para com uma, não para com outra. O pai não é assim, eu não sou assim, eu não fui assim. Puxa lá que você vai ver. Então você tem que anular aquilo. Essa menina quer me peitar. Poxa, eu honrei minha mãe, eu obedeci minha mãe. Está com um comportamento igual ao da tia, ou do tio, ou do avô. Você tem que ver essa característica e entrar numa batalha diante de Deus para repreender isso. E por isso que nós temos que buscar a Deus para ter autoridade, para ter conhecimento, que é o conhecimento que faz você anular. Aqui não, está anulado em nome de Jesus. Não aceito. Meu filho é bênção, eu não aceito comportamento de A, B na vida do meu filho. Eu anulo. Por quê, gente? Porque aquele espírito que trabalhou na vida, para fechar, meu avô era mulherengo, estou dando um exemplo, tá? Ele era um cara muito mulherengo, espancava minha avó, eu estou dando um exemplo, não é o caso, tá? Mas ele era mulherengo, espancou minha avó, ele não aguentava ver um rabo de saia e traía minha avó sofreu a vida toda por causa disso. Isso que ele fez foram demônios, espíritos familiares que encontraram brecha na linhagem e vieram perturbar ele para que ele fizesse. Aí junta um pouquinho da safadeza também, né? Aí junta a fome com a vontade de comer, o diabo trabalha na vibração, vem e faz o cara destruir a família por causa de mulher. O que vai acontecer? Esses mesmos espíritos, que são chamados espíritos familiares, que acompanham as famílias, ele vai fazer com que os homens, a maioria dos homens daquela família, tenham esse comportamento. Então você tem que identificar, peraí, esse menino está com comportamento igual ao do avô. Meu filho, eu amo, um exemplo, tá? Não é o caso lá também que a gente anula tudo, a gente vai percebendo egoísmo. Às vezes seu filho, sua filha é egoísta. Você não é, eles são egoístas. Tem que ver de quem da família é. Não vai brigar com a pessoa, não. É com o demônio que age ali na linhagem. Então, egoísmo, frieza, não se preocupa com você, impetuosidade, bater de frente. Você foi tão tranquilo, honrou teus pais e tua filha, teu filho quer bater de frente com você igualzinho alguém da tua família. Então, significa que o mesmo espírito que está trabalhando naquela família lá e fazendo lá na vida do primo, do tio, da avó, do avô, não sei de quem, está querendo fazer na minha família, porque é a mesma linhagem. É o mesmo sangue, é a mesma seiva, é uma rama de batata. É uma rama de batata. As famílias são ramas de batata, ou ramo de batata, e vem nascendo as batatinhas. Então, você faz parte do mesmo ramo. Então, a seiva que contaminou lá, ela está em toda a rama. Eu tenho que ter discernimento, conhecimento, por isso o estudo é importante, para eu identificar e falar, peraí, meu filho está com um comportamento que não é da nossa linhagem. Eu não quero isso, não. Eu não aceito isso. Desonra, sobre as suas finanças, sobre tudo aquilo